de transição desse microfone, porque senão depois ele não vai deixar. Pode deixar. Deixa. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. É momento de alegria, de louvar ao Senhor agora. Os irmãos, possam abrir sua Bíblia, por gentileza? Em Mateus 28, do 18 ao 20. Mateus 28, do 18 ao 20. A grande comissão. Hoje é um culto de missões, meus irmãos. Então, Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, indo, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, culto de missões, quando eu fui convidado pelo evangelista Antônio, obviamente com autorização do nosso pastor Moisés, eu fiquei pensando qual seria a mensagem. Eu tinha uma mensagem em mente, porém teria que falar sobre missões. Falar sobre missões não é fácil. Quem trabalha, quem tem vontade, quem já trabalhou, quem está por dentro, sabe que missões não é fácil. E Deus colocou no meu coração a grande comissão. E o que me alegrou muito, eu até cheguei a falar com o pastor Moisés aqui sentado, foi que quando foi lido a palavra introdutória, fazia parte daquilo que eu estarei falando. Quando o presbítero Robson chegou aqui e deu a sua saudação, fazia sentido aquilo que Deus colocou no meu coração. Então não tinha nenhuma dúvida, não tenho nenhuma dúvida, que com certeza a palavra que Deus colocou no meu coração em primeiro lugar chegará até a igreja. E a igreja receberá em nome de Jesus. A grande comissão, enfatizada no livro dos Atos, de tal maneira que é incontestável a ênfase absoluta que Jesus quis dar sobre a grande comissão. Antes de Jesus voltar ao céu, ele comissiona a igreja. A igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós. Ir por todo o mundo, fazer discípulo a todas as nações. Essa é a nossa obrigação. Ir por todo o mundo. Fazer missões, como foi dito aqui, foi passado um vídeo, e às vezes nós olhamos para aquele vídeo ali e falamos assim: poxa, mas já tem uma pessoa fazendo missão. Eu já estou contribuindo financeiramente, ou estou contribuindo orando, ou estou contribuindo de uma outra forma. Mas e eu? Será que você, será que eu precisamos fazer missões? Nós devemos fazer missões. Todos nós devemos fazer missões. A grande comissão. Não temos dúvida nenhuma que a igreja é o método a qual Jesus para alcançar o mundo. Você é o método que Jesus usa para alcançar o mundo.
O presbítero Robson chegou aqui e falou, e aquelas pessoas que não escutaram? E ele disse, todos escutarão. Todos vão escutar. Não tem uma só pessoa que não vai escutar a palavra do Senhor. Se não tiver ninguém para pregar, o próprio Deus desce e prega a palavra dele. Mas essa é a nossa obrigação como igreja. O método de Deus para alcançar o mundo é você, sou eu. E não pode ficar para amanhã, não pode ficar para depois de amanhã, não pode ficar para a semana que vem. É hoje. Não é o governo, não é a ONU, não é não é a denominação igrejas, no caso. Denominação não é. É você e eu que temos que falar do evangelho, que temos que chegar a todos os povos. Mas o que o irmão quer dizer? Cleito, o que você quer dizer? Que eu tenho que ir lá onde aquele missionário está? Não. Nós temos alguma forma de fazer. Eu separei 4 modelos aqui de missões. Um deles é: missão se faz com os joelhos dos que oram, em primeiro lugar. Nós devemos orar pelos nossos missionários, nós devemos orar pelas pessoas que estão em campo, porque aquilo que foi dito aqui realmente acontece. Missionários que estão em campo, nesse momento que nós estamos aqui escutando a palavra, eu estou aqui pregando, temos um ar-condicionado, temos um banco confortável. E o missionário está lá, às vezes, uns sendo açoitados, outros nesse momento sendo mortos. E é muito complicado. Missão não é fácil. E a palavra de Deus diz assim, no versículo 18. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Autoridade não foi meia autoridade, não foi autoridade parcial, foi toda a autoridade dada no céu e na terra. Então, quando Jesus te envia, aquele que tem toda a autoridade, ele te garante. Quando Jesus diz para você ir, aquele que tem toda a autoridade, ele te garante. Com as mãos dos que dão. Mas como eu posso abençoar missões? Foi dito aqui que existe um envelope, está na mão dos obreiros, está no banco. Essa igreja não tem costume de pedir oferta. Você pode vir aqui, se tiver culto. Mês de janeiro tem culto o mês todo, só não tem culto terça e sábado. Você pode vir o culto todo. Não vai ter um dia sequer que vai parar para pedir oferta. Mas o terceiro domingo ele é destinado aos missionários. Então, tudo aquilo que se arrecada, tudo aquilo, cantina, oferta, é dado para os missionários. Nós abençoamos. Essa igreja tem um coração. Eu agradeço ao pastor Moisés, que é o pastor dessa igreja, que ele tem um coração voltado para missões, porque a igreja foi feita para isso, para fazer missões. Aí você se pergunta: como eu posso contribuir se eu não tenho muito? Às vezes você passa na cantina e você é abençoado automaticamente porque você come um lanche. Estou falando aqui dessa congregação. E automaticamente aquele valor ele é destinado aos missionários. Nem o envelope que foi entregue para os irmãos é comprado com dinheiro de missões. Nem o envelope. Até o envelope foi doado. Estou certo ou estou errado? Então, assim, irmãos, tudo isso
Nós estamos abençoando e fazendo aquilo que o Senhor determinou. Com os pés dos que vão, aquele que tem chamado, aquele que sentiu vontade no seu coração, aquele a qual Deus falou para que pudesse ir. Com as igrejas que o enviam. Como já disse, essa igreja é uma igreja missionária, uma igreja que já na realidade, os missionários que estão lá não são da nossa denominação. Correto, pastor? Não são. São de outras denominações. E nós ajudamos. É uma forma também de envio. Nós não enviamos daqui. Mas se tiver um missionário daqui, eu tenho certeza que o pastor vai abençoar. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Nós não podemos adiar, irmãos. Nós não podemos adiar o cumprimento dessa missão. A missão é para hoje, não é para amanhã. Nós temos que sair daqui de dentro, sabendo que missão se faz aonde você estiver. Quando você vai no seu trabalho e você volta para casa. Quando você vai para a sua faculdade, que você volta para casa. Quando você vai na igreja e você volta para casa. Nessa dinâmica é aonde você faz missão. É aonde você faz missão. Tardar essa missão, a igreja tardar essa missão, é um fracasso. E a igreja do Senhor não tem como fracassar. Porque a Ele foi dado todo o poder no céu e na terra. E é Ele que te garante. É Ele que te garante, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz a seus discípulos, em João 4,35. Quem quiser abrir, pode abrir. Diz assim: não dizeis vós ainda, há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo, ele afirma, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Às vezes nós pensamos assim, falta pouco, falta muito, eu não preciso fazer. Já está pronto. Jesus já está chamando a igreja para fazer a missão ao qual nós fomos determinados. Culto de missões. Que nós possamos sair daqui de dentro hoje, sabendo o dever que a igreja tem. Missão não é arrecadação de dinheiro. Missão não é simplesmente chegar ali fora, evangelizar. Tudo isso faz parte de missões. Mas há momentos que só vai estar você. E você precisa fazer missão. Há momentos que só vai estar você no seu trabalho, na sua faculdade, na rua, aonde for, na sua escola, que é o momento de você fazer missão. A grande comissão envolve toda a igreja. Nós não podemos imaginar ou pensar que fazer missão é apenas um grupo. É apenas quando nós estamos evangelizando. É apenas quando nós estamos na igreja. É apenas quando nós estamos sentados no banco ouvindo a palavra. É apenas quando nós contribuímos. É apenas quando nós chegamos ali e oferecemos qualquer tipo de contribuição. Não. Missão é feita a todo momento. Ao dormir, ao acordar. Missão é feita a todo momento. Hoje é culto de missões. Todas as palavras foram voltadas para missões. Todas. A missão não começou às 9 horas com a escola dominical. As missões não começou às 16 horas com o evangelismo. As missões não começou às 17h30 com a oração ou às 18 horas com o culto. As missões começaram dentro da sua própria casa. E aqui você chegou para terminar, para complementar o seu alimento.
para você voltar e ter mais alimentos para passar para outras pessoas. Falar de Cristo é levar luz aonde tem trevas. Missões é eu falar de Cristo. Eu estou levando luz aonde não há luz. Eu estou levando luz a lugares mais obscuros. A lugares. Você tem noção? Será que nós possamos imaginar que nós temos? Será? Eu fico às vezes pensando, quando eu estou meditando, quando eu estou estudando, eu fico imaginando. Será que o missionário onde está lá, onde nós nem imaginamos, será que esse missionário que ele tem passado? Será que se fosse eu, se fosse você, conseguiríamos? Se o Senhor enviar, sim. Mas nós estamos aqui, então nós vamos fazer a nossa parte. Eu fui convidado para um culto, uma mini vigília de jovens. E nesse culto teve uma irmã que teve uma oportunidade. O testemunho dela muito longo, foi quase 40 minutos. É lógico que eu não vou contar o testemunho dela aqui. Eu vou só abreviar o testemunho dela. Ela disse que Deus tinha falado com ela, em sonhos, que ela iria para a Índia. Um determinado lugar da Índia. Só que esse determinado lugar da Índia não é bom para mulheres estar, principalmente sozinhas. E ela se perguntou, como é que eu vou chegar lá? Porque são lugares onde mulheres não são respeitadas. E ela se perguntou, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou estar lá? Ela mostrou a foto, estava no painel, ela mostrou a foto do cartão de crédito sem limite. Foto da conta do banco sem dinheiro. E como é que essa mulher iria? Tudo foi providenciado. Tudo foi providenciado. Bem resumido. Ela conseguiu chegar no local. Deus deu um nome para ela. E ali ela começou a perguntar por aquele nome. Que nome era aquele? E era um nome estranho. E ela não conhecia. Como é que a pessoa vai chegar na Índia e vai perguntar por um nome? Qualquer pessoa chamaria ela de maluca. Eu seria o primeiro a falar, essa mulher é maluca, não tem como. Só que quando ela chegou na Índia, ela passou o primeiro, o segundo, o terceiro dia. O quarto dia, ela conheceu um rapaz, um jovem, era jovem, que ela informou. E esse jovem começou a conversar com ela. E ela falou assim, eu não perguntei qual é o seu nome, qual é o seu nome? E ele falou, meu nome é esse. E era o nome que Deus tinha falado com ela em sonhos. Ali ela evangelizou e veio embora. Resumindo o testemunho dela, ela foi para a Índia somente para evangelizar esse rapaz e voltou. Lá eles tinham um telefone, como se fosse um telefone pré-pago, que só usa lá. Só que ela pegou o número desse rapaz. Quando ela soltou no Rio de Janeiro, ela perdeu o número do rapaz e não conseguiu nunca mais falar com ele. E ela disse, sabe por que eu não consegui falar mais com ele? Porque Deus mandou eu ir, evangelizar e voltar, não mandou eu continuar falando com ele. Então, quando Deus manda, Ele sabe o que está fazendo. Eu separei alguns pontos aqui da grande comissão. Tem alguns pontos importantes. Obediência, submissão e senso de urgência. A grande comissão. Obediência, submissão e o senso de urgência. Primeiro ponto, fica em Mateus, no versículo 18, diz assim, então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou toda a autoridade, competência do comissionador, aquele que tem competência para te enviar, aquele que tem competência para fazer o que ele mandar, você só tem que obedecer. Quem está dando a ordem para fazer isso é o próprio Jesus.
Competência do comissionador, direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de fazer, obedecer. Porque ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, quando ele diz toda autoridade, ele está dizendo para você e para mim, eu tenho toda autoridade para enviar, para pregar a minha palavra. Basta você ser somente obediente. Quem está dando ordem para fazer discípulos tem competência em fazê-lo. No versículo 19, diz assim, portanto, indo, é uma ordem, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus dá essa ordem, indo, ele quer dizer para você, ele não te deu uma... Às vezes nós temos... às vezes até conversando com algumas pessoas, já teve até esse debate, que crente tem livre-arbítrio. Não tem. Quem acha que o crente tem o livre-arbítrio, não tem. Se engana. Deus diz para Abraão assim, sai da tua terra. Ele não pergunta assim, Abraão, você quer sair? Você quer ficar aí? Você quer deixar sua família? Você quer levar sua família? Sai da tua terra, da tua parentela. Ele diz, sai, e dá uma ordem. O crente obediente não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio é quando te dá uma opção de escolha. Sim ou não. Pode ou não pode. Quando Deus fala assim, vai, vai. Um exemplo, quando você está no teu trabalho e o seu patrão diz assim, faz isso. E você não fizer, é considerado como desobediência. Imagina o Todo-Poderoso que pode todas as coisas diz para você assim, vai. E o seu patrão não pode te segurar, não pode te sustentar. Mas Deus pode. E ele manda para você assim, vai. E você vai. Ele quer somente que você confie nele. Ele quer somente que você crê nele. Que você saiba que quando ele diz para você assim, vai. Ele está dizendo para você assim, filho, vai que eu estou te sustentando. Eu estou te olhando. Vai. A grande ordem, no versículo 19, diz assim, a grande ordem que Jesus está dando aqui é fazer discípulos. Indo, fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos. A grande ordem que Jesus está dando aqui é fazer discípulos. Agora eu vou entrar no ponto de fazer discípulos, que é a grande comissão. Fazer discípulos, irmãos, não é você fazer discípulos para você. Fazer discípulos não é você fazer pessoas que vão te seguir. Fazer discípulos é você fazer discípulos para seguir ao Senhor Jesus. Fazer discípulos é você fazer discípulos para a pessoa saber que Deus é o Todo-Poderoso. Fazer discípulos é você fazer esses discípulos, é a pessoa entender que só existe um Deus, que você não é nada. Você é apenas um instrumento ao qual Deus colocou aqui na terra para estar usando. Fazer discípulos é isso. Você foi chamado para a salvação. Então você tem o papel e o dever de fazer discípulos. Porque se você foi chamado para a salvação, se você hoje está aqui e você faz discípulos, amanhã essa igreja dobra de pessoas. Mas não é quantitativo, não é ter bastante pessoas aqui. Não, é porque se você quer algo bom para você, alguém tem algo ruim e quer para a pessoa? Exemplo, eu tenho meus filhos. Eu sei que aquilo é muito ruim, muito ruim. Eu vou pegar e vou dar para o meu filho. É assim que a gente faz? Não. A gente vai pegar o melhor. Eu estou falando de pai e mãe. Vai pegar o melhor. Se eu tiver um prato de comida e tá eu e meus filhos, é eles que vão comer e eu que vou ficar com fome. Você dá o melhor para o teu filho.
Então, para você fazer discípulo, é você fazer com que a pessoa entenda que só existe um Deus, só existe um Senhor, que aquele que morreu na cruz foi por ele, para que ele possa entender e fazer outros discípulos. O que é fazer discípulo? Eu quero fazer essa pergunta para a igreja e separei alguns tópicos aqui. O que é fazer discípulo? Fazer discípulo é você fazer seguidores de Jesus. Fazer discípulo é você fazer com que a pessoa conheça a Jesus. Porque seguidores de Jesus e conhecer a Jesus tem algo diferente aí. Eu tenho uma tia que é católica. Eu tenho outra que é macumbeira. As duas falam que são seguidores de Jesus. Nós seguimos a Jesus. E qualquer pessoa que você perguntar, vão falar para você. Nós seguimos a Jesus. Realmente pode seguir, mas não conhece. Judas seguia Jesus, mas não conhecia quem era aquele que estava ao lado dele. Porque se conhecesse, não fazia o que ele fez. Ele sabia que era muito maior Jesus do que algumas moedas. Então, seguir a Jesus e conhecer a Jesus é diferente. E você fazer discípulo, em primeiro lugar vem você fazer discípulo, em primeiro lugar vem você fazer seguidores de Jesus, conhecer a Jesus, renunciar tudo por Jesus. Que possa ser renunciado. A pessoa possa saber, aquilo que eu fazia antes, eu não faço agora. Se eu usava droga antes, eu não uso agora. Se eu me prostituía antes, não vou me prostituir agora. Se algo eu fazia, se alguma música eu escutava, se algumas palavras que eu usava antes, eu vou ter que fazer agora? Não, agora não posso mais fazer. Mas não fazer é não fazer com alegria. Não fazer com alegria. Fazer assim, simplesmente, Senhor, eu estou renunciando todo o meu eu para que tu possas habitar. Porque não tem como o Senhor habitar numa casa com divisória. A casa não pode haver divisórias para que o Senhor Jesus habite nela. E a casa que eu falo é você e eu. Não pode haver divisórias. Até aqui o Senhor vem, daqui para cá deixa comigo. Não tem como. Não tem como. Ou ele é dono de tudo 100%, ou ele é dono de nada 100%. Então, renunciar. E renúncia, irmãos, não é fácil. A renúncia não é fácil. Tem gente que fala assim, renunciar é fácil. Pega um viciado em droga, pega um viciado em cigarro. Ele não para de hoje para amanhã. Ele não para. Pode parar? Para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Mas provavelmente ele vai sofrer alguns danos. Vai querer de qualquer forma, mas Deus, ele tem poder para fazer parar de uma hora para outra. Nós não temos, mas Deus tem. Mas a renúncia não é fácil. Levar essa pessoa que você ganhou para Cristo, nós dizemos essa frase, né? Ganhamos para Cristo, nós não ganhamos nada, nós somos instrumentos. Instrumentos parados não servem de nada. Aqui está o Daniel tocando o teclado. Se esse teclado ficar parado o tempo todo, sem ninguém tocar, não sai um som dali. Ele é apenas um instrumento na mão do Senhor para que ali possa sair som. Então nós não ganhamos, nós usamos até essa palavra, ganhamos almas para Cristo. Mas, na realidade, o Senhor que faz toda a obra. Porque quando você ganha essa alma para Cristo, como nós estávamos falando, você leva essa pessoa a uma maturidade espiritual. E vamos lá, maturidade espiritual no meio dos crentes, às vezes é muito complicado. Já escutei o pastor aqui falando que existe aquele crente chupetinha, que você às vezes
dá uma bronca nele, ou diz que não gostou de algo, e ele fica chateado. O pastor sai daqui, vai na casa dele, com a mão para trás, chega lá, pega a chupetinha, assim que o pastor fala, e bota na boca dele. Uma forma de falar que tem que estar sempre ali com carinho. Lógico, temos que ser carinhosos, sim, temos que amar uns aos outros. Mas quando você é elevado a uma maturidade, a um nível maior, tudo que chegar até você, você não pensa que é uma afronta, você não pensa que é o irmão, você não pensa que é uma perseguição, você pensa assim, ó, se Deus permitiu que chegou até mim, algum propósito Deus tem. Algum propósito Deus tem. Porque já pensou se Jó olhasse para o outro lado e falasse assim, eu faço tudo para Deus, e agora simplesmente sofro o que eu estou sofrendo? Já pensou? Mas ali ele mostra um grau de maturidade diferencial. Por quê? Porque a maturidade que ele chega, ele entende que se Deus deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Fazer discípulo é fazer com que ao ponto dele decidir a Jesus, decidir estar com Jesus, decidir andar com Jesus, decidir viver com Jesus, honrar a Jesus, crescer no conhecimento e na graça. Fazer discípulo é isso. Então é impossível você fazer discípulo para você mesmo. Porque ele precisa honrar Jesus. E se ele for honrar você, ele não honra Jesus. Se for seu discípulo, se for o meu discípulo, ele não pode ser discípulo de Jesus. Não tem como a gente separar essa parte de Jesus, essa parte é minha. Essa parte fui eu, essa parte foi Jesus. Não, toda a obra é feita porque Jesus permite, porque Jesus está no meio. Aonde Jesus está, há transformação. Aonde Jesus está, há libertação. O Senhor não quer apenas que nós sejamos levados para a glória, mas que sejamos transformados à imagem do Rei da Glória. O Senhor não quer que você vá apenas para a glória, mas que você se torne a imagem do Rei da Glória. Terceiro ponto. Já estou terminando. O alcance da grande comissão. Apocalipse 5:9. Apocalipse 5:9 diz assim: E eles cantavam um cântico novo, tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação. Meu irmão, o Senhor te comprou com um preço que ninguém pode pagar. O Senhor te comprou com um preço que jamais qualquer homem na face da terra, por mais rico que for, ele pode comprar. Então, vamos fazer a nossa parte agora. Tem muitas pessoas que às vezes nós vimos e que no seu coração, na sua mente, não tem a famosa frase do João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não tem isso no seu coração, porque se eu souber que o Senhor me amou de tal maneira que Ele fez de tudo por mim para que hoje eu pudesse estar aqui, eu vim para esse culto, eu vim para essa igreja, eu entrar por essa porta com uma felicidade no meu coração, porque o culto começa dentro da nossa casa, então a gente já chega aqui com felicidade. E nós iremos entrar por dentro dessa porta e falar assim: Senhor, eu não tenho mais o que fazer, só tenho que te agradecer nesta noite. Não temos mais o que fazer. Louvado seja Deus. Esse é o desafio da igreja hoje. Fazer discípulos. Repara que quando Jesus vai dar a grande comissão,
Lucas relata isso em Atos 1:8. Deixa eu só abrir aqui Atos 1:8. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim, ó: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós temos que fazer a obra do Senhor hoje, aqui e ali, depois das fronteiras. Nós estamos aqui hoje fazendo obra, mas tem missionários lá, a qual nós também ajudamos, ajudamos em oração, contribuindo, nosso joelho no chão, para estar fazendo a obra. Então nós estamos fazendo aquilo a qual o Senhor determinou. O quarto ponto que eu tiro dentro desse texto, dessa grande comissão, é a integração dos novos convertidos. Você evangeliza, você faz tudo. Agora a integração. O novo convertido precisa de quê? Versículo 20. Ensinando-os a obedecer. Você ensina a obedecer. A tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. A integração dos novos convertidos entra também em que sentido? Batismo. É um ponto importante. Todo crente precisa de igreja. Existe hoje muitas mídias, existe hoje muitas formas de você assistir um culto. Hoje mesmo, o nosso culto, toda a pregação dessa igreja, dessa congregação é gravada, está no YouTube, está no Facebook. Mas está lá, irmãos. O intuito do pastor, o intuito dessa igreja, não é para que você fique em casa. O intuito é para aquelas pessoas que não têm como se locomover até aqui, ou estão afastadas da casa do Senhor. Escute uma palavra e volte para os caminhos. Porque não existe outro caminho, não existe outro Senhor. O intuito é esse. O intuito não é Cristo em casa. O crente precisa da igreja, o crente precisa estar na igreja. O crente precisa ser integrado. O marco inicial da integração é o batismo. Então não tem como, eu vou me batizar e vou ficar em casa. Ou não vou me batizar, vou ficar em casa, ou vou me batizar em casa. Não tem como. Você precisa. A ovelha precisa do pastor. Não tem como. A ovelha, você não vê a ovelha andando sozinha, ela precisa do pastor. Não tem como isso. Onde você introduz, onde você é introduzido na família da fé. É na igreja. Que aí você traz, é batizado, começa a entender o que é ser discípulo, para amanhã depois ir lá fora fazer a mesma coisa do que você ensinou. Mas ensinar é ensinar tudo. Ensinar tudo. Mas o que eu vou ensinar? Tudo. Não é você ensinar que Jesus cura, liberta, salva apenas. Não. É você ensinar que nesse mundo também teremos aflições. É você ensinar que na grande dificuldade, às vezes no mês que você não pode fazer nada, que faltou tudo na tua casa, Jesus está contigo. No mês que foi bom, Jesus está contigo. Está tendo um problema com o teu filho? Jesus está contigo. Está tendo um problema com o teu marido, com a tua esposa? Jesus está contigo. Porque vai entender que Jesus é acima de todas essas coisas. E Ele pode mudar o cenário no momento a qual Ele mesmo desejar. Nós precisamos fazer aquilo a qual o Senhor nos determinou. Para terminarmos, uma pergunta. E vou dar 3 motivos. Quais os motivos que nós temos para cumprir a grande comissão? Quais os motivos que você e eu
temos para sair daqui de dentro, desse templo hoje, dessa igreja, para cumprirmos a grande comissão? Primeiro motivo é o poder de Jesus que está à nossa disposição. Toda autoridade. Tem versões que diz todo o poder me foi dada no céu e na terra. Então, está à nossa disposição. Mas a nossa disposição não é para que nós possamos fazer o que nós queremos ou o que nós desejamos. Está à nossa disposição para que nós possamos ser obedientes à palavra do Senhor e que nós possamos fazer o ID. Diz assim, ó, eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Segundo motivo é a presença de Jesus. O primeiro motivo é o poder de Jesus à nossa disposição. O segundo motivo é a presença de Jesus. Eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Se Jesus manda, Ele garante. Aonde você está, Ele está contigo. Quem comissiona a igreja, vai com a igreja. Se Ele manda a igreja, que é você e eu, é porque Ele vai contigo, é porque Ele vai estar contigo. E a terceira, para que nós possamos encerrar, é a ordem. Aonde não há ordem, há bagunça. E uma casa desordenada, uma casa onde não tem ordem, não tem como Jesus habitar. Já viu quando você chega numa casa que a esposa ou o esposo está arrumando aquela casa? Esses dias eu estava fazendo obra na minha casa, eu não sabia às vezes nem onde estava o garfo. Porque não estava em ordem. Mas quando terminou, nós colocamos tudo em ordem. Então, se me perguntasse, perguntar para minha esposa, para meu filho, onde está, nós sabemos exatamente onde está. Como Jesus vai habitar numa casa onde não tem ordem? Não tem como. Então, a casa precisa de ordem. E essa casa somos nós. Meus irmãos, aqui eu termino a grande comissão. Nossos motivos é o poder de Jesus, a presença de Jesus e a ordem. Que o Espírito Santo possa falar mais ao coração dos irmãos, assim como falou o meu coração com essa palavra, e possa abençoar cada um de vocês. Obrigado pela grande oportunidade. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei comigo.